aqui na nossa semana de lives surpresas, falando um pouco sobre assuntos relacionados, assuntos que venho abordando nesses 10 anos de clínica terapêutica, e estou fazendo um fio condutor com a verdade, com a nossa própria verdade. E acho que hoje é importante a gente falar um pouquinho do sistema, da nossa família e consequentemente da sociedade. Era um tema que eu ia trazer ontem, né? Mas como eu disse, a vida salta e a gente tem que mudar alguns rumos. Então eu queria trazer um pouquinho dessa noção sistêmica do que é família, né? E qual é a influência que ele exerce, além da clara, né, e da aparentemente óbvia que ele exerce sobre a nossa existência. Então todos nós fomos criados dentro de um sistema, até mesmo quando a gente é fruto de uma adoção, né, todos nós viemos de um sistema biológico e vamos para outro sistema. E esse sistema, ele acaba interferindo muitas vezes em algumas questões na nossa identidade, nos nossos gostos, e muitas vezes o que a gente estava falando um pouquinho sobre ontem, sobre propósito, sobre o que a gente se identifica para fazer na vida. E quando a gente sai desse núcleo familiar por uma idade, quando a gente vai para outros lugares, quando a gente se desmembra um pouquinho, a gente acha que o sistema ele acaba por exercer a sua influência. Quiser a gente, né? Você pode cruzar o mundo, mas ainda sofrer influência do seu sistema. E aí você vai para outro sistema, que é a sociedade. E muitas vezes dos problemas que a gente encontra na sociedade, no trabalho, são projeções mal resolvidas do nosso sistema. E aí de novo vou costurar com a questão da verdade. Então se muitas vezes eu não conseguir falar sobre a minha verdade no meu sistema, dizer quem eu sou, me manifestar ali, muitas vezes eu vou ter dificuldade de manifestar a minha verdade na sociedade. Então, exemplos claros, quando a gente projeta, por exemplo, cargos de chefia com relação a homem, mulher, pai, mãe, relações amorosas que mostram questões mal resolvidas dentro dos relacionamentos amorosos dos nossos pais e que a gente teceu essas primeiras relações de amor com eles. Então, a nossa família é um lugar de muito aprendizado. Às vezes a gente vem com pessoas difíceis dentro do nosso sistema, ou às vezes a gente é fruto de uma adoção também, como eu disse. E aí como que a gente vai aprendendo a lidar quando a gente já tem que passar por esses percalços desde cedo, né? Nenhuma família é feita de pessoas totalmente resolvidas e totalmente plenas. Mas isso não quer dizer que a gente precisa se pautar nas dores. E muitas vezes as nossas dificuldades, a frase do Hellinger é da falta de força, da ausência dos nossos pais que vem a nossa força. Então é dessas dificuldades que a gente se constrói. Mas percebam muito o quanto, quando a gente tem dificuldades no nosso sistema familiar, muitas vezes a gente projeta na sociedade. E a importância de se individualizar, de mostrar quem se é, de trazer isso à tona dentro da nossa família é também um diferencial para a sociedade, porque a vergonha ela está muito calcada no que eu penso do outro, e aí eu projeto, o que eu penso eu projeto no outro. Então eu acho que o outro está me criticando, eu acho que o outro vai me julgar, eu acho que o outro vai me discriminar, e muitas vezes eu internamente tenho isso, porque dentro da minha família eu acho que eu não serei bem acolhido, que eu acho que eu serei discriminado. Então eu preciso resolver essas questões com o meu sistema para seguir adiante. Ah, mas minha mãe tem que resolver isso comigo, meu pai tem que resolver isso comigo. Pense de novo no caso de adoção. Não, sou eu que tenho que resolver. Porque essas pessoas, elas fazem o possível dentro da consciência que elas têm. A gente está vendo muito veicular a questão de parentes tóxicos, E na verdade, todos nós somos familiares tóxicos, porque todos nós viemos de criações extremamente
chantagistas, abusivas, punitivas, restritivas, todos nós. Então, para a gente se desconstruir isso, vai muito tempo, em algumas gerações. Então, todos nós, em algum grau, somos tóxicos, né? Então, assim, eu fiz uma pergunta esses dias nos stories e as pessoas colocaram, você se acha tóxico? E as pessoas às vezes colocaram, não, eu não me acho tóxico. E aí a gente percebe a importância de eu ter autoconsciência, né? De eu saber quem eu sou. Porque sim, somos tóxicos em algum ambiente, em algum momento, porque viemos dessa criação. Então, a partir do momento que a gente identifica que com essas pessoas a gente tem problema, a partir do que eu signifiquei dessa relação, do que eu entendi que foi possível, eu preciso curar. E aí, automaticamente, é muito bonito. Na sociedade vai ficando um pouco mais fácil. E muitas vezes a minha relação com a sociedade é que me leva para um processo terapêutico, né? Ou me leva a questionar que eu preciso modificar algumas coisas. Aí a gente cava, e onde é que tá? Então, o sistema familiar exerce peso, exerce influência, mas ele não é determinístico. Cabe a gente poder fazer as coisas diferentes. Como é manter a própria verdade quando você vive dentro de um sistema familiar que não é receptivo? Então, infelizmente, apesar da dor, imagina a força que essa pessoa precisa exercer dentro do sistema dela e como ela já vai vir mais fortalecida para lidar com a sociedade, né? Então, por isso que a gente também questiona muitas vezes excesso de proteção e tudo mais. É claro que a gente não está falando com crianças pequenas, mas uma família extremamente protetiva, essa pessoa vai, parece que, perdendo um pouco a força, né? Um protetivo no sentido de abafar, de machucar mesmo a pessoa, tá? Eu faço assim com ela, não é que eu apoio, eu cuido, eu incentivo, isso não é excesso de proteção, né? Então, essa pessoa, ela vai enfrentando algumas coisas dentro do sistema dela e aí ela traz essa força para lidar com a sociedade. Então, é importante a gente entender qual é a nossa verdade, seja por diferir de opinião, seja por a minha orientação sexual, seja pela minha escolha profissional, seja pelo meu modo de ver a vida. E aí que vem um outro movimento, né? Muito bonito, assim, a gente vê os filhos, às vezes eles querendo impor um modo de vida para os pais. E aí a gente acaba também tentando trabalhar essa harmonização, porque eu tenho o meu modo de ver o mundo. Os meus pais têm outros, eles vieram de outro período, eles tiveram outros pais, o recorte social é outro, a educação deles foi outra. Então eu não posso querer também impor a minha verdade para os meus pais, mas eu tento trabalhar como a minha verdade pode coexistir com o meu sistema. Alguns sistemas são um pouco mais aversivos, e eu entendo, e eles infelizmente expulsam o diferente, mas esse sistema vai ter que lidar com isso, porque, né, quem trabalha com a gente sabe que a exclusão é algo que traz um desequilíbrio para o sistema. Então não dá para você expulsar algo que está dentro, né? É a brincadeira que a gente sempre fala, não tem como você jogar o lixo fora, o lixo está sempre dentro do nosso planeta, então o lixo vai estar dentro. Então aquilo que a gente quer expulsar também dentro do nosso sistema, porque a gente acha que aquilo é aversivo, aquilo está dentro. Então é a mesma seiva que percorre uma pessoa, é a mesma seiva que percorre o sistema inteiro, em menor e maior grau. Então olha a importância de eu olhar para o meu sistema, entender quais são as limitações de compreensão do meu sistema, entender o que o meu sistema abarca, entender o que o meu sistema apoia, porque muitas vezes a gente quer se manter num sistema, numa zona de conforto, e a gente só faz coisas que o meu sistema apoia. Então, só, sabe o ratinho que só recebe a validação ali, ó, o queijinho? E a gente só fica num reforço positivo, né? Porque é a fase da criança que mostra o desenho e fala, você gostou? Tá bonito, né? Então, a gente precisa realmente se questionar qual é a sua verdade, porque não dá, a gente não consegue ser outra pessoa. A gente adoece, voltando para a temática de ontem. A gente adoece, a gente só consegue ser a gente mesmo, né? Essa individualidade, ela é muito importante e ela não é egoísta, ela é identitária, né? Porque só quando tivermos um de cada um bonito, cada um bem resolvido, né?
a gente vai conseguir ter um grupo mais harmonioso e forte. Numa empresa fica claro que se a gente falar assim, cada um fazendo o seu trabalho, já daria tudo certo. E numa família também. Se cada um cuidar da sua própria vida, cuidar da sua própria saúde mental, a saúde mental como um todo do grupo já vai estar muito mais fortalecida. E depois, no segundo momento, a gente olha para o grupo. Então, imaginem a importância de cada um ser quem se é. Então, se eu fico engolindo a minha verdade, eu sou uma pessoa adoecida dentro de um sistema. Então, eu acho que eu estou fazendo isso para não gerar conflito no sistema, mas não tem como, eu estou gerando muito mais conflito inconscientemente. E aí eu faço isso também na sociedade. A gente vê o caso de pessoas que são, por exemplo, publicamente ressentidas, publicamente projetivas, publicamente reativas. Então isso, percebe? Eu vou gerando todo esse mal-estar nos ambientes, todo esse mal-estar na sociedade, todo esse mal-estar no local de trabalho. Então percebam a importância de a gente manter a própria verdade dentro do sistema, independentemente como o sistema é. E o que é mais bonito é que, por exemplo, numa mangueira eu posso até ter uma manga um pouquinho diferente, mas todas serão mangueiras. Então, se a gente está ali no sistema, não é por uma razão aleatória. A gente está ali também para transformar, mas só trazendo a nossa verdade, só quem a gente é. A gente não precisa impor ela para ninguém, a gente só precisa afirmar, né? Muitas vezes as pessoas vêm para mim e falam assim, então quer dizer que eu vou trabalhar com a minha autoestima, preciso me sobrepor. Ninguém precisa se sobrepor, a gente só precisa se colocar. Quando a gente se sobrepõe, a gente está indo por cima de alguém. Quando a gente está se colocando, eu estou ocupando o meu lugar, o lugar onde eu piso, o lugar da minha identidade e quem eu sou. Eu não estou pegando o ambiente de ninguém. Quando eu estou me sobrepondo, pode ter certeza, eu já estou tomando o lugar de outra pessoa, eu estou tomando o lugar de fala de outra pessoa. E a gente precisa simplesmente, com a nossa verdade no sistema e na sociedade, se colocar. Tá certo? Então, muito obrigada a todos. Amanhã a gente volta com outro tema surpresa e aí costurando com esse fio condutor de qual é a nossa própria verdade. Uma boa noite a todos. Um beijo.